pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo desse canal. Este livro é bom, para quem não me conhece, eu sou a Leonela e o objetivo desse canal é trazer diversas dicas sobre livros para facilitar a sua escolha na hora da leitura. Eu sempre indico a minha opinião, se o livro é bom ou não. Já estou aqui com a minha canequinha de café, minha caneca térmica que mantém sempre o café muito quentinho, chá. E eu sempre gosto de estar com um cafezinho quando eu estou fazendo a minha leitura, ou até mesmo para vir aqui conversar com vocês. E hoje eu vou falar desse livro aqui, Homo Deus, Uma Breve História do Amanhã, do escritor Yuval Noah Harari. Um escritor que ficou muito famoso pela escrita do livro Homo Sapiens, e depois do Homo Sapiens veio Homo Deus. Então, no Homo Sapiens ele traz o início da humanidade, como a humanidade se formou, né, o Homo Sapiens. E em Homo Deus, que é o livro que hoje eu vou conversar com vocês, ele vai trazer uma breve história do amanhã. E essa breve história do amanhã são maneiras que ele vê sobre o futuro, como a humanidade vai se transformar no futuro. Esse livro aqui é uma publicação da Companhia das Letras, um livro bem extenso, ele tem, deixa eu ver aqui, são 443 páginas, então é um livro bem grande, porém muitas dessas páginas são notas, as notas que ele vai citando ao longo do livro, tem também os agradecimentos. Então, de texto mesmo, são 399 páginas. É um livro relativamente muito grande e também muito denso, já quero destacar isso para vocês, um livro muito difícil de ler. E então, no Homo Deus, eu vou ler alguns destaques que é colocado aqui atrás do livro, que diz o seguinte: a guerra se tornou obsoleta, a fome está desaparecendo, a morte é apenas um problema técnico, o futuro visto por um dos grandes pensadores da atualidade, isto é, Homo Deus. O que seria o Homo Deus? A evolução do Homo Sapiens em Deus. Porque através do desenvolvimento da tecnologia, o homem vai conseguir aumentar muito a expectativa de vida, que atualmente seria 80, 90 anos. Com a tecnologia, com o desenvolvimento da tecnologia, o homem vai poder prever doenças muito antes delas acontecerem, vai poder curar diversas doenças e aí se transformar em Deus, porque vai conseguir, de certa forma, prever tudo isso e aumentar muito a expectativa de vida. Mas esse livro vai muito além de tudo isso. Ele faz um gancho para o Homo Sapiens, ele traz algumas coisas da história e vai mostrando como ao longo do tempo essas coisas foram evoluindo. Ele está sempre entre o passado e o futuro. Esse livro seria isso, uma linha tênue entre o que foi o passado e o que vem para o futuro. Segundo, obviamente, as suas pesquisas. Eu tenho que destacar para vocês que esse livro, embora eu esteja fazendo agora, em 2024, a resenha para vocês, ele foi escrito, publicado em 2015. Então, imagine, em 2015, muita coisa já evoluiu em questão de tecnologia, em questão de mundo digital, e isso publicado em 2015. Porém, as pesquisas do autor já começaram muito antes. Então, você lendo, você vai ver que ele vai falar muito em e-mail, Facebook, coisas que já não são tão mais atuais, tão mais tecnológicas, assim. Então, ele vai falar através do momento em que ele escreveu e o momento onde o e-mail, o Facebook, a ligação telefônica ainda eram coisas muito atuais. Mas quero dizer que nem por isso, mesmo ele sendo publicado em 2015, mesmo a gente estando em 2024, esse livro tem muitas e muitas coisas atuais, muitas previsões do futuro, muitas coisas que deixam a gente até
assustados, de certa forma. Eu quero dizer para vocês que esse livro não deve ser lido com alarde, com pavor, nada disso. Você tem que ler pensando, meu Deus, o que que nos reserva o futuro, mas também estar preparado e fazer a sua balança no que você acredita, porque como ele mesmo diz, são ideias, são noções do que ele acha que vai ser através das suas pesquisas, mas nada é definitivo de certa forma. E como vem dividido esse livro, vou ler aqui para vocês, como é o sumário, o que tem as divisões aqui no livro. Então começa com a nova agenda humana, depois a parte 1, onde ele, como eu disse para vocês, essa linha tênue entre o passado, que é a parte 1, o Homo sapiens conquista o mundo, onde ele vai falar dessa evolução um pouco, né, de como o Homo sapiens chegou a conquistar o mundo, de coisas que antes dizimava a população e hoje, através da vacina, através dos avanços tecnológicos, já não é mais dessa forma. Ele vai falar na parte 2, o Homo sapiens dá um significado ao mundo, depois que o Homo sapiens evoluiu através do fogo, através de muitas coisas, passou-se a ter outros significados. Ele até vai falar das questões de crenças, questões de religião, as questões de contações de história, do que foi se popularizando e tudo isso, revolução humanista, até chegar na parte 3, aí onde ele traz que o Homo sapiens perde o controle e diz a bomba relógio no laboratório, a religião dos dados. Essa religião dos dados vai ser o futuro, o que ele está pregando no futuro, onde os dados vão se tornar uma religião, o dataísmo, e vocês têm que ler para entender tudo isso, porque eu vou confessar para vocês que tudo que está longe, né, não está no nosso campo de visão, parece um pouco coisa de maluco, coisa de doido. Então, a religião dos dados foi isso, mas é claro, ele prevê não para agora, mas ele fala até em 2040, imagina. Eu, quando estava lendo esse livro e falando em 2040, opa, não está tão longe assim. Deixa eu calcular quantos anos eu vou estar em 2040. Esse futuro não está tão distante. Então, você quando estiver lendo, vai fazendo aí suas reflexões. E eu quero falar um pouquinho das minhas impressões, então, a respeito do que eu achei desse livro. Quero ser muito sincera com vocês, trazer as minhas particularidades ao ler esse livro. Então, vamos conversar sobre isso. Bom, voltando a falar desse livro, as minhas impressões pessoais a respeito dessa leitura. Eu comecei a ler esse livro em 2022, eu li metade do livro de forma muito arrastada, porque ele é um livro muito difícil de ler. Eu não diria que ele é um livro técnico, mas ele traz muitos estudos que fogem do meu alcance de conhecimento. Ele fala muito sobre liberalismo, humanismo, coisas que vão como se fosse um estudo. E tem horas que eu achei a leitura muito arrastada. Então a primeira impressão que eu tive foi isso, uma leitura muito difícil, muito arrastada. Eu li metade do livro, larguei, parei de ler. Tava achando o livro interessante, tava achando o livro bom, mas eu precisei largar o livro porque eu tava com vontade de ler coisas mais leves. Eu lembro muito bem que eu tava louca para ler algumas ficções. Eu não queria mais saber desse livro. Aí larguei ele, mas sabe quando tá um livro ali, pra mim, não sei vocês, depois me contem aqui nos comentários, mas eu acho um crime literário abandonar livro. Isso é uma mania minha, porque na verdade cada um tem que abandonar conforme as suas vontades, mas eu não consigo abandonar um livro. Fica aquilo martelando na minha cabeça. Então eu deixei esse livro para lá, mas ele ficava ali. Você tem que terminar, oh meu Deus, como assim você vai abandonar esse livro? Que crime literário! Mas eu não tinha vontade de pegar ele de novo, eu lembrava dessa leitura arrastada, preferia ficar ali nas minhas ficções.
E para conseguir terminar esse livro, para parar de procrastinar essa leitura e não cometer esse crime literário de abandonar o livro, eu gravei um vídeo no final de dezembro, agora de 2023, até depois, se você quiser, assista, tá aqui no canal, falando das minhas metas de leitura para 2024, onde eu trouxe 12 livros que eu pretendia ler. E ao gravar esse vídeo e colocar no canal, foi como se eu tivesse feito um compromisso, assumido um compromisso com vocês. E isso se tornou, de certa forma, uma obrigação. Eu sei que é ruim falar de ler por obrigação, mas eu estava com tanto ranço de voltar a ler esse livro que eu acabei retomando por obrigação, sim. E porque eu tinha feito esse compromisso, coloquei ele como leitura de abril para 2024. Como eu já estava com todas as minhas leituras anteriores, todas em dias, a leitura de março, tudo, então eu resolvi encarar esse livro aqui novamente e terminei. E quando eu terminei, eu confesso para vocês que eu falei, ufa, finalmente eu terminei esse livro. A vontade que eu tinha era de comemorar, porque realmente é um livro muito arrastado. Eu avaliei ele com 3,5 estrelas. Ele é um livro bom. Eu quero dizer que não é um livro para todo mundo. Se você não tem o hábito da leitura, se você não se expõe diariamente ao livro, se você está muito tempo parado na leitura, tem o hábito, mas faz tempo que não começa a ler, não comece por esse livro, a sua leitura, o seu hábito. Esse livro foi muito comentado, até hoje ele é bastante falado, muita gente diz que é muito bom, é um livro best-seller, justamente por conta do Homo Sapiens, inclusive o Yuval Noah Harari. Se você procurar no YouTube, você vai ver diversas entrevistas dele, aqui no Brasil inclusive. Ele teve naquele programa bem famoso, Roda Viva. Ele já teve em vários lugares, gravando as palestras, falando do Homo Sapiens também, expondo as suas ideias sobre o que ele pensa sobre o futuro da humanidade. Então, se você ainda não conhece muito bem quem é o autor Yuval Noah Harari, os pensamentos dele, as ideias dele sobre essas questões do futuro, quer saber um pouco mais e está receoso em começar a ler os livros dele, assiste as palestras para você ver se isso lhe interessa, se isso é para você, porque a gente tem que fazer essa divisão. Eu posso dizer que eu achei que esse livro aqui não é um livro para mim. Eu li, gostei, mas não é um livro que eu recomendaria para as pessoas facilmente. Não sou adepta dos pensamentos do Yuval Noah Harari. Quanto às questões do futuro, acho que ele tem muita razão, muitas coisas que ele escreve, mas ele é um cara que ele é ateu, então ele não vai de encontro com as minhas ideias, com a minha fé, e ele rebate muito questões religiosas sobre Deus, e isso foi muito contra ao que eu acredito. Então esse livro realmente não é um livro para mim. Mas a leitura é isso, a gente tem que ler sem preconceitos, mesmo a gente sabendo, esse livro não é para mim, não quer dizer que o livro não preste, não, que eu avaliei como um livro bom. Embora ele não seja um livro que vá de encontro com as minhas ideias, com meus ideais, com a minha fé, com aquilo que eu acredito, e eu falo isso quando ele rebate muitas questões religiosas, muita questão de Deus. Sobre as questões do futuro, eu acho que sim, faz muito sentido, acho que pode ser por aí mesmo, o futuro são os algoritmos e tudo mais que ele vai trazer no livro. Mas quando ele rebate essa questão da fé, opa, não é pra mim, não é por aí, mas eu respeito as ideias dele, porque é isso que a gente tem que fazer. Quando a gente vê alguma coisa que a gente não gosta, a gente tem algumas opções. Uma delas é abandonar. No caso, eu podia ter abandonado esse livro, mas como para mim era mais um valor que eu não consigo, é um crime literário abandonar um livro, então eu não abandonei. Segundo, eu vi que as ideias dele não vinham muito de encontro. Terminei o livro, vejo que não é para mim, mas estou aqui conversando com vocês e de repente pode ser um livro para você. Por isso que eu digo, olhem os vídeos dele, se você tem curiosidade, se você pretendia ler esse livro antes de começar. E caso você comece e não goste, aí você faça as suas avaliações. A minha é essa. Um livro bom, mas realmente não é um livro para mim.
não foi um livro para mim. Muitas das coisas que eu li aqui, eu achei que ele pegou pesado, muito nessas questões de Deus. Mas eu gostei de muitas coisas também, essa questão do futuro, que ele fala sobre o futuro, as questões dos algoritmos, faz muito sentido. Ele fala muitas questões de história, porque ele é um historiador, e as questões de histórias também fizeram muito sentido, eu revi. É um livro que tu começa a ler e tu fica curioso para saber mais, então eu estava lendo, ele falou muitas coisas da Guerra Fria e eu não lembrava muito disso, aí fui na internet, pesquisei. É um livro que te instiga a querer saber mais, a pesquisar. Ele vai falar também de um episódio da história que um líder, ele era, eu não sei se ele era russo, não sei de onde é que é esse líder, se você ler esse livro você vai lembrar, quando eu estiver lendo, vai lembrar desse vídeo aqui, que ele fala que esse cara era comunista e foi vaiado em praça pública e que tem um vídeo no YouTube, é muito antigo, o vídeo é preto e branco e tudo mais. Aí me deu curiosidade, fui, acessei o vídeo. Então esse livro vai te instigando nessa questão da história, de história, né? De querer saber um pouco mais do passado. E eu aprendi muitas coisas então com esse livro. E foi isso, por isso que eu avaliei ele como um livro bom, porque apesar de ir contra algumas coisas que eu acredito, ele me ensinou algumas outras e a gente concordou de forma parcial e eu acho que fica essa reflexão para todos nós. Não é porque algumas coisas não vêm de encontro com o que a gente acredita que a gente tenha que execrar a obra ou que a gente tenha que ficar só falando coisas ruins. A gente tem que tirar sempre o que nos serviu e o que não nos serviu a gente deixa de lado. E foi isso, então, a minha avaliação sobre esse livro. Quero lembrar você que se você ainda não é inscrito nesse canal, já se inscreve. Toda semana eu trago vídeo novo falando de algum livro, trazendo alguma ideia sobre livros para vocês. Então já se inscreva, se você já é inscrito, curte esse vídeo que é muito importante. E lembrar também que eu deixo aqui na descrição desse vídeo os produtos mencionados, também o livro. Você comprando pelo link do canal, você não paga nada mais por isso. E ainda ajuda muito esse canal a crescer. E para você que ficou curioso em lembrar, não viu o vídeo das minhas 12 leituras para 2024, eu vou deixar aqui o vídeo para você assistir também. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!